produtos com vista a suprir as demandas das sociedades. E agora, para falar sobre esse tema, querer convidar nosso especialista, Rodolfo Rocha. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos. Meu nome é Rodolfo Rocha. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês sobre o que é economia criativa. Quantos aqui já ouviram falar sobre economia criativa? Ou tem alguma ideia do que seja? A economia criativa é um termo novo. São muitas pesquisas que estão sendo realizadas sobre economia criativa, não só no Brasil, mas no mundo todo. E nós temos tido grandes avanços em relação a isso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o conceito de cidades inteligentes. O conceito de cidades inteligentes também parte da ideia da economia criativa. E hoje eu vou falar para vocês um pouco do que era economia criativa, como são os domínios e onde que a tecnologia entra nessa ideia da economia criativa. Fazendo uma breve apresentação, meu nome é Rodolfo Rocha. Eu sou socióloga formada em Ciências Sociais na UNB. Atualmente eu sou pesquisadora do Panorama da Economia Criativa do Distrito Federal, que é uma pesquisa fomentada tanto pela FAPDF, que também é um dos nossos parceiros aqui da Campus Party. Também é uma pesquisa que está sendo fomentada pela Secretaria de Turismo aqui do Distrito Federal e também pela Câmara Legislativa da FEComércio, uma parceria aí FEComércio, SEBRAE, SESI e FIBRA. Essa pesquisa ela tem como intuito levantar alguns dados sobre como que está o cenário da economia criativa dentro do Distrito Federal e em cada RA. É uma pesquisa enorme, que tem uma duração aí de 2 anos, né, com um implemento aí de vários outros órgãos que podem surgir ao final dessa pesquisa, como o Observatório de Economia Criativa, que também já está em discussão. E essa pesquisa ela tem trago algumas informações bem importantes, né? Como eu falei para vocês, o intuito do Panorama é fazer com que um levantamento de dados ele possa trazer para a gente informações de como que eu posso fazer com que cada RA dentro do Distrito Federal possa ter as suas competências criativas de forma mais ampliadas. Nós sabemos que o Distrito Federal é um território criativo. Aqui nós temos pessoas com ideias grandes, ideias maravilhosas. Nós já temos coisas que acontecem em cada RA, né? A pesquisa já visitou quase todas as RAs do Distrito Federal, nós já conversamos com vários atores criativos e nós já descobrimos que existem muita coisa bacana acontecendo em cada RA dentro do Distrito Federal. Só que essas coisas que já acontecem, né, esses movimentos criativos que já acontecem dentro do Distrito Federal, eles podem ser ampliados se houverem aí uma política pública que possa estar fomentando, que possa estar ampliando os horizontes da criatividade dentro do Distrito Federal. Então, o intuito da nossa pesquisa é justamente trazer dados e propor ações que possam ajudar os nossos criadores, né, os nossos criativos, nossos agentes criativos. E quando eu falo em agente criativo, eu não falo apenas do agente em si, de forma individual, mas também empresas. Eu vou mostrar para vocês a pesquisa que nós fizemos, o levantamento do quantitativo de empresas que nós temos hoje, empreendedores, empresas de micro, grande, médio porte, que trabalham criando economia criativa dentro do Distrito Federal. Primeiramente, a gente precisa entender o que é economia criativa. A gente sabe que a economia num viés keynesiano, um viés, né, de John Smith. A gente sabe que a economia ela trabalha sobre a ideia de produção, circulação e distribuição de bens, produtos e serviços, né, que tragam o quê? Um retorno econômico, financeiro. Mas e a economia criativa? Onde entra a economia criativa nesse cenário? A economia criativa ela parte do negócio das ideias. Quando a gente fala da economia num viés tradicional, ele tem como base o quê? Os recursos o quê? Financeiros. Eu estou ali distribuindo, eu estou comercializando, produzindo, ofertando recursos, né, bens, serviços que podem trazer recursos financeiros. Mas a economia criativa ela trabalha com um viés diferente. Ela trabalha com um viés que ela é intangível. Ele não tem fim, é ilimitado, que é a criatividade. E quantas coisas hoje a gente vê que vieram da criatividade que hoje estão produzindo milhões. A tecnologia, ela mostra isso para a gente todos os dias, né? Quando um simples estudante de uma universidade senta com amigos e cria uma rede social que hoje é estourada no mundo inteiro. Foi uma ideia criativa que Zuckerberg teve quando ele criou o Facebook.
ou o nosso criador do Instagram também criou o Instagram. Então, foram ideias criativas que se transformaram em negócios e que hoje movimentam milhões no mundo inteiro. Então, a criatividade, ela pode, sim, fazer com que muitos empreendedores possam criar negócios milionários. Então, se você está aqui, você é empreendedor, comece a olhar, a empreender, não só com os olhos econômicos, não só com os olhos de vender um produto, né, e receber por esse produto e girar a economia somente baseado na questão financeira. Comece a olhar o lado da criatividade. Comece a olhar o lado de quando que a minha criatividade pode trazer situações confortáveis para o meu cliente, para as pessoas que compram de mim, que dependem do meu serviço ou da minha empresa, porque a criatividade é o negócio do futuro. Para estudar a economia criativa, nós seguimos o modelo dos círculos concêntricos, que é um modelo de uma pesquisa feita por David Trosby, que é um pesquisador inglês, onde ele acredita que a economia criativa ela se dá em círculos de criatividade, onde dentro de cada círculo aqui que vocês podem ver, nós temos ali um nível de criatividade, um nível de intermediação dentro dos negócios. Aqui no círculo 1, atividades criativas primárias, são aquelas atividades onde apenas o agente e a sua criatividade produz ali um serviço, um bem, um produto. Exemplo, o escritor. O cara é escritor. Ele precisa apenas do dom que Deus deu, um papel e uma caneta. E ali ele pode criar um poema, ele pode escrever um livro, ele pode escrever uma canção, ele pode escrever várias coisas apenas com aquilo que vem dele mesmo, a sua própria criatividade. No círculo 2, esse em verde que vocês estão vendo, esse mesmo criador aí, escritor, ele agora quer expandir a sua criatividade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar meios de fazer com que aquilo que ele faz possa ser entregue a um número maior de pessoas. Para isso, ele vai precisar de um aparato, né, de uma intermediação, às vezes tecnológica, uma intermediação também por meio de pessoas ou produtos ou até mesmo máquinas que possam trazer para ele uma forma dele ampliar aquilo que ele faz. Exemplo, o cara é escritor, mas agora ele quer que aquela escrita dele se transforme num livro e que possa ser entregue a outras pessoas. Então, ele vai procurar indústrias culturais, que são as empresas que trabalham, né, diagramando, fazendo livros e entregando esses livros ao público final, que é o leitor. Dentro das indústrias complexas, nós temos ainda uma intermediação bem maior, que já é quando aquela atividade que começou lá no início, com apenas uma escrita, agora ela precisa de intermediações até mesmo tecnológicas para que ela possa existir. O mesmo escritor que escreveu aquele livro naquele dia, agora que ele já passou aquele livro para um papel, diagramou, editou, publicou, agora ele precisa de recursos tecnológicos para poder vender, comercializar aquele produto criativo dele inicial. Então, ele vai procurar empresas que fazem parte dessas indústrias complexas para poder estar fazendo a publicidade, o marketing, poder estar trabalhando para ele nesse sentido. Dentro de cada círculo concêntrico, na nossa pesquisa, nós entendemos que existem domínios criativos. E o que seriam esses domínios criativos? Os domínios criativos são as atividades econômicas criativas que cada pessoa faz, ou empresa, ou órgão, exerce ali naquele determinado momento. Dentro do círculo 1, nós temos as atividades criativas primárias. Como eu falei para vocês, são atividades que dependem unicamente do agente. Não precisa de intermediações. É apenas a sua criatividade que já faz surgir algo novo. Já faz surgir um game novo, faz surgir algo novo, e você consegue ali fazer com que a criatividade surja algo novo para você. E dentro dessa criatividade aqui, nós temos artesanato, a criação performática, a criação visual e plástica, a criação literária e a criação musical, que depende apenas da criatividade do agente. Porém, na indústria cultural, né, que é o nosso círculo 2, nós já temos livros e editorial, nós temos o domínio patrimônio natural, fotografia, design. O design ele já pode ajudar o cara ali, ó, da criação visual e plástica. Ele é uma ampliação da criatividade inata do agente, só que agora através de um design. Nós temos agora também espetáculos, indústria fonográfica. No círculo 3, que são as indústrias complexas, indústrias criativas complexas, nós temos os domínios da publicidade, educação, o turismo, eventos, feiras e festas, o software. Todo mundo pergunta, por que o software? O software ele é um ativo criativo.
Para você criar um software, existem vários processos que você precisa fazer que dependem de uma criatividade grande, né? Então, todo mundo pensa, isso é uma atividade que não tem nada a ver com criatividade. Claro que tem, né? Assim como o design depende de uma criatividade enorme, né? O software também, os domínios da mídia, que aí engloba TV, rádio, jornal, os conteúdos digitais que hoje estão em alta, também dependem e emanam de uma criatividade bem grande para que possam ser exercidos. Nós temos o domínio do audiovisual, né, que hoje está acessível a qualquer pessoa e até mesmo nas redes sociais. Quem já criou um Reels no Instagram? Quem já fez um videozinho no Facebook? Você está produzindo um conteúdo criativo em audiovisual. A moda, a gastronomia, aqui mesmo no evento hoje, vocês viram a gastronomia ali com impressora 3D. É ou não é um exemplo de gastronomia criativa? Então, a criatividade ela está em toda parte, e não só em alguns agentes. O que acontece é que antes nós víamos a criatividade apenas em elementos culturais. O cara criativo é o cara que é ator. O cara criativo é aquele que trabalha com circo, é aquele que faz teatro, é o que faz filmes e novelas, né? E aí por aí vai. E a gente tinha essa ideia de que a criatividade estaria somente com essas pessoas que trabalham diretamente relacionadas à cultura. E hoje nós vemos na nossa pesquisa que a criatividade faz parte de todos os domínios, né? Em todas as atividades em que nós temos hoje, nós temos um pingo de criatividade. O que precisa ser feito é com que essa criatividade ela seja ampliada a ponto de fazer com que gere-se negócios milionários. Jogos e games também é uma atividade entendida dentro da nossa pesquisa como um domínio criativo da economia. Esse daqui precisa realmente de muita criatividade e é algo que também tem trago muito retorno financeiro, né? Hoje nós temos a profissão Pro Play, né? Você ganha vida jogando. E tem os criadores também de jogos. Então, a gente vê que existe uma criatividade tanto no que joga, para descobrir formas diferentes de se alcançar o mesmo objetivo dentro do jogo, e também aquele que cria o jogo, né? De se pensar os desafios, de se pensar a lógica, de se pensar como que tudo vai funcionar ali dentro. Então, a gente entende que esses domínios fazem parte da economia criativa e fazem um diferencial enorme também na economia aqui do Distrito Federal, principalmente. Por fim, nós temos um último círculo dentro da economia criativa, que é o círculo da atividade criativa relacionada. Não são atividades diretamente criativas, mas elas dão ali um apoio para a criatividade dos demais agentes. Exemplo, nós temos aqui a infraestrutura, lazer, esporte. São atividades que dão ali um pouco de apoio. A infraestrutura, principalmente, a criação de materiais, de equipamentos, né, ajuda as pessoas a poderem estar exercendo a sua criatividade. Aqui tem um detalhamento a melhor para vocês poderem estar vendo quais atividades que tem dentro de cada círculo. Nós temos 25 domínios da economia criativa. E dentro desses domínios, nós entendemos que eles funcionam dentro de uma órbita. Essa órbita aqui, a imagem pode não estar muito boa, mas vocês veem que lá no meio nós temos as atividades criativas primárias. Aquelas lá que eu falei para vocês, que os agentes são aqueles que dependem apenas da sua própria criatividade para criar soluções inovadoras. Na segunda órbita ali, nós temos os domínios, cada pontinho preto desse que vocês estão vendo, são alguns domínios que fazem parte do círculo 2. Esse círculo 2, que são as indústrias culturais, elas dão um suporte para ampliar a criatividade do agente inicial que está lá no meio. E a nosso terceiro círculo ali, onde tem aquele maior número de pontinhos, nós temos ali os domínios, que são da indústrias complexas, que são onde há um nível de intermediação muito mais complexo, como onde agora, para exercer a minha criatividade inicial, eu preciso de um software, né? O cara, ele lá no domínio, lá primeiro, lá criatividade primária, ele sabe desenhar, né? Ele faz parte do domínio da criação visual e plástica, mas aí ele quer ampliar ali a sua criatividade e agora ele quer criar um software, um game, e quer usar esses desenhos que ele mesmo faz para criar um novo personagem, por exemplo. Então, a gente percebe que essa órbita, como se fosse um cosmo, ela gira e esses domínios eles se conversam, eles se complementam, eles ajudam uns aos outros a ampliar a sua ideia, o seu negócio, a sua criatividade. Então, nós temos um videozinho, só que eu não consegui trazer ele para vocês, até porque vocês também não iam conseguir ouvir por conta do barulho. Mas, no vídeo, a gente vê a órbita girando e os domínios se conversando entre si para ampliar ali a atividade criativa inicial.
Só para explicar melhor essa órbita, a dinâmica dos círculos, como eu falei para vocês, suponhamos lá que no círculo 1, nós temos o domínio criação literária, que é a ocupação principal. A criatividade do poeta, por exemplo, lá no círculo 2 vai ser ampliada com a ajuda de um cara que trabalha no domínio de livros e editoriais, que vai diagramar um livro de poesias para ele. E no círculo 3, o domínio da publicidade do marketing pode fazer por ele com que esses livros de poesia ou que essas poesias se transformem num e-book ou algo parecido e possa ser entregue no maior número de pessoas possíveis. Então, a gente percebe que o que faz toda a ideia aqui chegar ao maior número de gentes é a criatividade e também a correlação com outros domínios, você buscar ajuda em outros agentes para fazer com que a sua ideia inicial, o seu dom inicial, sua criatividade inicial, ela possa se expandir, o seu negócio possa crescer. Aqui eu coloquei para vocês o que tem dentro de cada domínio, né? Aqui ele está colocado por processos ou por ocupações, né? Pelo que a pessoa faz, né? Nós temos o domínio da fotografia, onde tem as atividades criativas dentro da fotografia, como a captação da imagem, a edição, a revelação, a digitalização. Mas isso é criativo? Claro que é criativo, né? Para você captar uma imagem, você precisa ter um pouco da criatividade do olhar do fotógrafo. Ele vai ter que olhar aquela imagem, observar e ver aonde que tem a arte ali. E ali entra a parte criativa dele. Da mesma forma, o design, quando você está desenvolvendo um produto, desenvolvendo uma arte, você precisa pensar quem é o seu agente, né? Eu preciso entregar isso para quem? O que eu estou vendendo com isso? Então, você precisa usar a sua criatividade para atingir um objetivo. Então, o design também é um dos nossos domínios criativos, que, inclusive, é um dos domínios que vocês vão ver lá no final, junto com software, publicação, que são um dos domínios mais predominantes em Brasília. É o que tem, assim, é o carro-chefe de Brasília hoje, são os domínios do software, da publicidade, do marketing e dos games. Por incrível que pareça, ninguém acredita, mas é. Aqui no círculo 2, nós temos os domínios do espetáculo, e os espetáculos são elementos criativos do início ao final, né? O cara que faz um figurino, ele precisa ser criativo para que aquele figurino passe uma mensagem. Porque, querendo ou não, a forma que você se veste passa uma mensagem, né? O cara que trabalha ali fazendo a coreografia ou a dramaturgia ou escrevendo um roteiro, ele precisa ser criativo, porque ele precisa chamar a atenção das pessoas através daquilo que ele está fazendo. Então, existe criatividade em tudo que a gente faz. E aqui é onde todo mundo se pergunta também, né? O software, a captação do software, os requisitos, o desenvolvimento. Tudo isso depende de uma criatividade muito grande, né? Os testes, o uso experiência, de eu saber como que é a experiência do usuário ao pegar aquele meu aplicativo. Será que ele está tendo uma boa experiência? Será que esses botões estão tendo fácil acesso? Será que ele consegue visualizar para onde é ir, para onde é para voltar? Será que ele está tendo uma experiência boa ao utilizar isso? Será que está resolvendo o problema dele? Então, quando você cria um aplicativo, você cria um software, você cria um game, você precisa pensar em tudo isso. E, para isso, é necessário utilizar a criatividade. Então, quando a gente cria, ou quando você é empreendedor e você também depende de empresas que criam isso para você, você também espera, né, que essa empresa ou que esse desenvolvedor traga para você ideias criativas que possam prender ali a atenção dos usuários. As mídias, né, rádio e TV, que são criativos desde o início, estão cada dia mais inovando. Hoje nós temos as mídias digitais que estão presentes em tudo no mundo, né? Desde quando nós criamos aí a ideia do smartphone, a gente tem a ideia de que você poder ter acesso na palma da tua mão várias mídias digitais ao mesmo tempo. Hoje, raras as pessoas assistem um telejornal, mas a maioria das pessoas estão bem informadas, porque elas têm acesso à mídia nas redes sociais, ou até mesmo no próprio internet que ela acessa do seu próprio celular, ou informações que são compartilhadas em Facebook, WhatsApp, ou YouTube, um canal que ela segue. Então, hoje, a gente vê que existe uma criatividade na distribuição dessas mídias, na distribuição da informação. E isso é importante, né? Isso mostra para a gente, como empreendedor ou como futuro empreendedor, que as mídias, elas são o futuro de qualquer negócio, tanto no Brasil como no mundo. E os jogos e games. Ah, mas não é criativo o jogo game, é só um jogo. Claro que não. Jogos e games são extremamente criativos, né? Você precisa fazer uma pesquisa. Que tipo de jogo eu vou criar? Que tipo de jogo
para quem eu vou criar esse jogo? Essas pessoas consomem que tipo de conteúdo, que tipo de personagem seria interessante para essas pessoas? O que esse personagem faria nesse jogo? Qual seria o desafio? Aí eu preciso pensar numa lógica, num raciocínio, né, em toda uma estratégia para colocar dentro desse jogo. Eu preciso fazer testes, pensar numa dublagem, uma narração, pensar em qual voz fica melhor com aquele personagem. Eu preciso pensar na prototipação, eu preciso pensar na entrega desse jogo, como vai ser a entrega desse jogo, como vai ser o acesso, quem vai ter acesso, vai ser pago, não vai ser pago, por onde vai ser um aplicativo, não vai ser online, como que vai ser isso? Então, os jogos e games hoje, eles demandam de uma criatividade sem fim, do início ao final, tudo que eles fazem hoje são criativos. Então, a gente hoje está dentro de uma feira de tecnologia, nós vimos várias pessoas jogando, alguns até criticam, só vão para jogar. Não, cara, eles estão exercendo a criatividade deles, e quando eles jogam um jogo, ele pode ter várias outras ideias de se criar um parecido, ou de se criar um com outro desafio, ou de ampliar aquele que ele estava jogando. Então, a gente, né, tem aquela coisa de se dizer, eu sou professora também, às vezes as professoras de português falando, o menino só vai aprender a escrever se ele lê muito. Mesma coisa, o cara é criador de jogos, onde ele vai tirar inspiração? Jogando. Não existe outro meio, não existe outro caminho, né? Então, é algo extremamente criativo. Aqui são alguns dados quantitativos da nossa pesquisa. Nós fizemos um levantamento, né, dos domínios criativos aqui no Distrito Federal com um cruzamento de dados da CNAE e do IBGE. Para quem não sabe, a CNAE ela é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Então, toda vez que uma empresa é registrada, ela precisa registrar, né, nos seus dados qual é a sua principal atividade econômica, né? Se é uma empresa de software, se é uma empresa de games, se é uma agência de publicidade, ela precisa deixar bem claro e bem registrada a sua atividade principal. Lógico que ela pode ter outras atividades ali, mas ela precisa deixar claro qual a sua atividade principal. E nós encontramos ali, dentro de cada círculo, uma porcentagem aí, né, do que seriam 526 correspondências de atividades criativas baseadas na CNAE. Lembrando que a CNAE somente são de empresas que estão registradas. A atividade criativa nem sempre está na mão de empresas registradas. Às vezes o usuário, uma pessoa, um agente individual criativo, ele produz seu conteúdo, ele entrega seu conteúdo, ele vende seu produto e ele é informal. Que é a maior parte dos nossos casos, né? Principalmente quando se demanda da economia criativa. Esse dado aqui, que eu trouxe para vocês, é um dado, faz parte de uma pesquisa da Codeplan, que também é um parceiro nosso, que tem ajudado muito com a gente com dados quantitativos, principalmente, eles têm muitos dados de pesquisa. Então, nós temos pego alguns dados com eles, e esse dado aqui, ele mostra o acesso à internet nos últimos 3 meses do Distrito Federal em 2021. Estima-se que naquele ano, 2021, a população do Distrito Federal estava em torno de 3 milhões, né? 3.363.000 pessoas, né? Desses 3 milhões, 2.671.999 acessaram a internet nos últimos 3 meses. Essa informação, para quem é empreendedor, ela é importantíssima. Porque onde que está o seu cliente, então? Onde você vai achar seu cliente? Na internet. Então, a gente precisa se atualizar, né? Se antes você entregava panfleto e funcionava, se antes você botava seu nome no outdoor e funcionava, hoje você precisa pensar que as pessoas estão acessando aonde hoje os canais de comunicação? Na internet. Então, se você quer alcançar alguém, vai na internet, principalmente no Distrito Federal. Aqui está detalhado, né, cada RA, desde o plano piloto até o CIA estrutural, o sol nascente, e a gente vê que até nas cidades, né, mais afastadas, como o sol nascente, que ainda tem pessoas que não têm tanto acesso às tecnologias, também à internet, a gente ainda vê um número grande e expressivo, né? 93 mil pessoas no sol nascente acessaram a internet nos últimos 3 anos. Isso um dado de 2021. Né? Nós já passamos aí mais um ano, já acabou a pandemia, muita coisa já melhorou. Então, o número, provavelmente, se a gente atualizar hoje, vai estar bem maior. Então, a gente precisa pensar que a criatividade ela está em toda parte. A internet é um local onde ela mais está. E o seu cliente, se você é empreendedor, se você é desenvolvedor, o que você for, se você quiser alcançar alguém, olha lá onde ele está. Na internet. Lembrando que nós temos aqui o plano piloto, né, que é um dos locais que mais acessam a internet aqui dentro do Distrito Federal. Logicamente, por uma questão até mesmo sociodemográfica, questão de recursos, né, até mesmo financeiros, eles têm mais acesso às tecnologias. Mas é um local onde você percebe que a internet, né, o acesso à internet está mais colocado. Aqui eu fiz um levantamento, esse levantamento foi feito por mim e por uma colega minha da pesquisa.
nós fizemos um levantamento aqui dos círculos com os seus domínios e fizemos um levantamento em relação às empresas no Distrito Federal que trabalham em cada domínio. Se você notar, você vai observar ali, ó, Círculo 2, livros editorial, é onde tem o maior número de MEIs, né? Vários MEIs estão fazendo hoje editorial. Por que esse número é tão grande? Por conta da internet. Hoje em dia, você vê vários o quê? E-books. As pessoas hoje consomem mais e-books do que livros físicos. Então, por isso que hoje, livros editoriais, a gente vê esse número tão maior. Porque muitas hoje das pessoas que trabalham com publicidade já publicaram um e-book, já venderam um e-book, já tem um e-book em circulação. Então, a gente percebe que esses domínios, principalmente no meio ou do agente individual que não é formalizado, está crescendo aqui no Distrito Federal. A criação musical também, a maioria deles também é de MEI, né? Agentes individuais que cantam em barzinhos, bares, restaurantes e que produzem a sua cultura e que a sua cultura gera renda, né? E que precisa ser criativa para trazer ali uma experiência boa para quem está assistindo. O domínio da publicidade, né? Se você observar toda essa tabela, você vai ver que ele está ali, ó, em verde, com 10.115 empresas que trabalham, né? Agentes de MEI que trabalham com publicidade. Ou seja, o Distrito Federal ele tem um ranking, né? Se você colocar perto de Goiás, se você colocar perto de Minas Gerais, nós temos o maior número de pessoas que trabalham na área da publicidade aqui no Distrito Federal. É uma área que está crescendo, é uma área que todos os outros domínios necessitam para que tenham a sua atividade criativa divulgada. Nós temos ali também, lá embaixo, o domínio da infraestrutura, que também está um pouco elevado, mas não muito. E temos também livros editoriais. E a moda, né? A moda também não fica muito para trás aqui no Distrito Federal. Nós temos várias pessoas que trabalham com moda, nós temos feiras de moda, feiras de artesanato, que mostram um pouco dessa criatividade, de inovação, também na questão da vestimenta. Então, aqui a gente percebe que aqui dentro do Distrito Federal, o maior número, né, de pessoas atuantes são MEIs, né, que vocês podem observar no total geral ali, 24.241 pessoas atuam como MEI, microempreendedor individual, aqui dentro do Distrito Federal. A gente vê aí que as empresas, né, de médio porte, nós temos apenas 7.000, e de grande porte nós temos um total geral de 73 empresas que atuam aqui no Distrito Federal, que são empresas de grande porte. E dessas que são de grande porte, boa parte delas não são empresas exatamente daqui, mas são multinacionais que se implantaram aqui, como o caso da Brasal, né, que é a representante da Coca-Cola, que é um dos nossos parceiros aqui da Campus Party. E a gente percebe que esse número ele mostra para a gente que todas essas empresas elas atuam com economia criativa. Só que dentro da pesquisa há uma informação interessante. Quando a gente sai para a pesquisa de campo, que a gente vai entrevistar esses agentes, quando você chega numa agência de publicidade, você pergunta para ele, você se sente um agente criativo? Você sente como você faz parte da economia criativa? A maioria responde não. Porque eles entendem que a economia criativa ela faz parte apenas dos eventos culturais. Isso é para o músico, é para o ator, é para o cara do circo. E não, a criatividade está em toda parte, como eu falei para vocês, né? Até mesmo, nós temos um domínio ali onde a gente tem educação. Está vendo? Educação e PID? A educação também é criativa. E a gente precisa pensar em soluções criativas para educar cada dia. Hoje em dia, dentro da educação, como eu falei para vocês, sou professora também, a gente tem a ideia da gamificação. Né, de você gamificar as provas, colocar conteúdos em meio de jogos. Eu faço muito isso com os meus alunos e eles adoram. Né? Eu crio jogos para eles. Não sou nenhum tipo de programadora, mas eu consigo fazer alguns aplicativos com aqueles sites que nos ajudam, consigo fazer algumas coisas de quiz. Consigo fazer, né? Quem sabe, futuramente, aí, quando eu criar coragem de terminar os cursos aí que eu comprei, eu seja uma programadora. Mas eu gosto muito da área. E eu acho que, para os meus alunos, fica muito mais interessante você apresentar uma revisão de conteúdo, trago ali numa forma de um game, trago uma forma de um quiz, de um aplicativo, eles gostam muito mais do que você colocar apenas uma prova em branco lá para ele ficar só marca certo ou errado. Então, a gente vê que eles aprendem muito mais. Então, a educação ela precisa ser criativa. Ela está aqui, ela é criativa, mas ela precisa ser criativa. A gente precisa também incentivar educadores criativos, né? Trabalhar a criatividade também dos professores, dos educadores, dos palestrantes, de várias outras pessoas, tanto no Brasil, até mesmo, né, do microempreendedor, para ele ser criativo com os seus empresários, né, e tudo mais.
Então, a gente precisa pensar que a criatividade ela pode mudar todo o ambiente e pode ampliar e acelerar também os nossos resultados. Aqui eu tenho vínculos ativos de empresas no Distrito Federal por domínio criativo. Aqui eu tenho cada círculo e cada domínio e quantas empresas tem, né, no Distrito Federal em cada domínio criativo. Vocês vão ver que o publicidade, que o software, na verdade, está mais, né, tem muito mais empresas hoje, criadoras, desenvolvedoras de software, dentro do Distrito Federal do que até mesmo publicidade. Publicidade sempre foi estourado aqui no Distrito Federal, mas hoje nós temos um número ali de 5.517 empresas dentro do Distrito Federal, que tem como atividade criativa principal, lógico que tem muito mais, né, mas que elas colocaram formalmente no seu registro, que são criadoras, desenvolvedoras de software, como a sua atividade principal. Nós temos publicidade na seguida, mídias, rádio, TV ali, mas não é só rádio e TV, mas também as mídias digitais, que também fazem um papel de comunicação muito grande aqui no Distrito Federal. Em uma outra pesquisa feita pelo IBGE, a maior parte das pessoas hoje tem acesso à informação apenas pelas redes sociais, né? Por isso a preocupação com fake news, por isso a preocupação com outras coisas que podem acontecer quando a pessoa apenas tem informações somente por mídias digitais. Porém, ao mesmo tempo, é bom, porque é onde você consegue expor ali seu produto, consegue expor o seu serviço, consegue expor aquilo que você está fazendo para poder alcançar um resultado melhor. Nós temos também a infraestrutura, com 1.348 empresas que trabalham em infraestrutura, montagem de equipamentos, né, montagem de palcos, montagem de várias outras coisas, né, montagem de imóveis e aí por diante, né? A infraestrutura não é criativa, mas ela traz esse apoio ao agente criativo, por isso que ela faz parte também do Círculo 4, né, como apoio às atividades criativas dentro do Distrito Federal. Então, nós temos um total aí, né, de vínculos ativos no Distrito Federal de 22.109, que são empresas formalizadas mesmo, já no Simples Nacional, com uma atividade principal dentro de um desses domínios que você viu aí. Livros editorial também é algo que acontece muito no Distrito Federal. O pessoal que gosta de escrever, gosta de publicar, e principalmente nas mídias digitais, né? Nós temos muitos e-books. Conclusões, né? Eu espero que essa palestra possa ter aberto um pouco dos teus olhos em relação a ver diferentemente como que se dá a economia, para a gente não ficar só naquela ideia de que a economia é apenas aquele ramo tradicional, de você pensar, né, na economia apenas como a produção, circulação, distribuição de bens e produtos que trazem retorno financeiro. Mas você pensar que a economia também pode ser a distribuição, a produção e a circulação de bens criativos que tragam ideias inovadoras, que tragam experiências inovadoras e criativas ao usuário final. Então, quando a gente pensa na criatividade, como que essa criatividade vai reverberar naquele que vai usufruir dela no final, a gente percebe que a gente tem um retorno muito maior, né? Zuckerberg, quando criou o Facebook, ele não estava pensando na ideia final financeira, né, no retorno financeiro. Ele estava pensando que aquela criatividade poderia facilitar a comunicação das pessoas. Poderia ser um ambiente de descontração, poderia ser um ambiente onde as pessoas iam ali se encontrar, se comunicar, postar uma foto, dizer como foi seu dia. E aquilo dali se transformou numa experiência tão gratificante aos usuários que ganhou o mundo. E hoje ele se tornou num negócio milionário. Então, a gente precisa pensar que a criatividade ela precisa estar na frente da ideia da busca pelo dinheiro, né? Então, a economia criativa ela trabalha com isso, né? De você fomentar a ideia criativa. Qual que é a intenção final, né, da nossa pesquisa? Nós vamos mapear cada RA, já estamos fazendo isso, estamos fazendo o trabalho de campo em cada região administrativa do Distrito Federal, já estamos finalizando. Inclusive, essa pesquisa ela vai ser apresentada publicamente, né, os resultados dessa pesquisa no dia 18, no palco do Senai, ali do Setor Comercial Sul, no auditório do Senai. Quem quiser ir é aberto, tá? Dia 18 às 14 horas, né, com a participação e apoio da FEComércio. E nós temos aí a ideia de fazer com que a gente descubra qual é a competência de cada RA. Por exemplo, Ceilândia. O que é mais forte na Ceilândia? Qual é a criatividade mais forte na Ceilândia? O que as pessoas gostam na Ceilândia? O que as pessoas fazem? Qual é o produto criativo que elas mais consomem? Então, a ideia da pesquisa é a gente descobrir isso, né? Na Ceilândia tem muitos músicos, o pessoal curte o rap, o pessoal gosta muito de eventos, de feiras, de festa. Então, como que a gente pode propor, né, soluções públicas, políticas públicas que possam ampliar isso dentro daquela RA para que ela se torne uma referência nessa criatividade?
Exemplo, plano piloto, ele é um agente que tem um vasto número de empresas de software e publicidade. Né? As pessoas aqui gostam muito de software, publicidade, games, principalmente aqui do plano piloto. Como que eu faço para o plano piloto se tornar uma referência em relação a isso? Então, a gente precisa pensar políticas públicas de apoio, né, tanto do governo quanto com uma parceria também com a iniciativa privada para fazer com que o plano piloto se torne uma referência disso. Né? E uma das ideias é a ideia ali do polo digital no setor comercial sul. Não sei se vocês já ouviram falar dessa ideia de transformar o setor comercial sul num polo digital, né, de fazer um polo digital com acesso à internet, o acesso, né, de cursos, um acesso aberto a isso. O espaço cultural Renato Russo, transformar aquele espaço num espaço de museu, num espaço de cultura aberta para aqueles que gostam de dança, de arte, de performance, porque também é uma vocação ali da Asa Sul. Então, a gente pensar em cada RA e ver o que tem de bom lá, o que as pessoas mais fazem lá, o que as pessoas consomem lá, e fazer com que essa economia criativa, que essa criatividade se expanda a ponto de se tornar uma referência. Nós já temos países no mundo que são referência em economia criativa, principalmente aqueles países que já trabalham com a ideia das cidades inteligentes. O que é uma cidade inteligente? É uma cidade onde você encontra de tudo no mesmo lugar. É uma cidade onde você entra e você tem acesso fácil aos meios de comunicação, você tem acesso fácil à digitalização, você tem, ao mesmo tempo que você está dentro de um aeroporto, ao mesmo tempo você tem um teatro ali aberto para que você possa esperar o teu voo e assistir uma peça cultural. Ao mesmo tempo que você está ali, você tem outro espaço daquele mesmo local onde você pode jogar um jogo, enquanto você espera um ônibus, enquanto você espera um metrô. Então, existem muitas cidades já, principalmente aqui na América do Sul, que já trabalham com esse conceito de que quando eu criar um local, quando eu criar um espaço, eu deixar esse espaço mais acessível, com uma experiência mais gratificante e criativa possível, para que aquele usuário que ali está possa se sentir bem e isso possa reverberar em vários outros momentos, né? E que essa criatividade possa se tornar referência do Distrito Federal, né, para todo mundo. Hoje, nós somos a primeira pesquisa do Brasil que tem essa informação de dados a esse nível. Então, nós temos aí a expectativa de criar o Observatório da Economia Criativa aqui no Distrito Federal, para trabalhar cada um desses domínios, para ter alguém que possa estar dando ali, né, um apoio para quem são os agentes de software, estar dando, né, buscando crédito, buscando ajuda, buscando suporte junto ao governo para poder ajudar essas pessoas, aos criadores de game, aos criadores de arte, de artesanato e por aí vai. Então, esse é só um início da nossa pesquisa, já tem 1 ano de duração. Nós temos aí essa ideia de que até o fim do ano a gente consiga fazer esse cluster e criar aí uma ideia bem maior, né, de fazer com que o Distrito Federal se torne uma referência em economia criativa no mundo todo. Espero que vocês tenham gostado, agradeço pelo momento. Espero que vocês saiam daqui hoje com uma ideia um pouco diferente sobre o que é economia e possam começar até mesmo a ver os seus negócios, sua produção individual, de uma forma diferente, né? Começar a usar a sua criatividade, deixar a sua criatividade falar mais alto e trazer as suas expectativas. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Olá, boa tarde. Meu nome é Guido, sou economista e constantemente provocado por pessoas do meio da economia criativa. Por isso que acompanho um pouco, né? Nem tanto por ela estar tão multiplicadora, acho como devia. Eu espero que o diagnóstico que vocês estão fazendo aí, a pesquisa, faça com que o setor se organize, envolva todo mundo que pode. E é como você falou, uma vez eu estava trabalhando em Ceilândia, vamos dizer, na periferia da Ceilândia, e me deparei com um artista que ele pega o lixo, faz a arte do lixo e vende produtos para a classe média, renda alta, inclusive. Então, é uma coisa que remunera ele, gera criatividade. Mas é um gargalo do setor mesmo, ele conseguir se organizar, o pessoal conseguir se envolver e ter uma cultura de longo prazo, principalmente do ponto de vista de proteção social, de se formalizar. É um convencimento, porque é uma tradição do pessoal não se formalizar, não se organiza no longo prazo. Então, eu espero que consigam aí ter muito sucesso nessa organização de toda a cadeia. Inclusive porque tem o consumidor do DF, ele quer produto criativo. Você pode fazer as feirinhas, né, constantemente,
atividades em praças públicas, tudo isso tem uma atração cultural muito enorme e um interesse grande da comunidade. Então, espero muito o sucesso de vocês aí. Obrigada aí pela sua participação. Quando você fala da questão da formalização, a gente percebe que uma das maiores dificuldades, hoje nós temos o CEA, que é um cadastro, né, de agentes culturais do Distrito Federal, mas esse cadastro está defasado, porque, enfim, nós tínhamos um observatório de economia criativa há alguns governos atrás, que foi fechado, e nós estamos lutando para que esse observatório ele possa realmente voltar a existir, só que dessa vez que não exista de uma forma que acabou o governo, entrou outro governo, acabou o programa, né? Por isso que nós temos uma parceria privada, que é a FEComércio, que tem nos ajudado nisso, SES, Senai e Fibra tem nos ajudado em relação a isso, para que não seja algo que não depende de governo, mas sim que depende de iniciativa, né? E que também o nosso principal intuito é fazer com que as pessoas também entendam o que é economia criativa, porque a maioria das pessoas que não se formalizam não se sentem como agentes criativos, como eu falei para vocês, né? Você pergunta para algumas pessoas, sei lá, da fotografia, se ele se sente um agente criativo, como se ele faz parte da economia criativa, e ele não se entende assim. Né? Ele não entende o que é economia criativa e ele não se sente como pertencente a esse grupo. Então, a ideia também é fomentar. Nós já estamos criando um site, onde nós vamos deixar informação, vamos deixar vários artigos para que as pessoas possam ter acesso. Né? E com a criação do observatório, nós vamos criar um cadastro, né, de agentes criativos, para que esses agentes possam estar ali sendo monitorados, possam ser ampliados e que a gente possa ter um levantamento, né, de quantitativo de interesses por domínio, para a gente correr atrás, né, do que esses domínios precisam para ampliar, né, a sua criatividade e o seu negócio. Então, isso é muito interessante. Obrigada. A palavra de um economista, muito importante. Né? Nós vemos a economia de uma forma diferente, não somos inimigos, só vemos uma expansão um pouco a mais dela. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Boa tarde. Eu tenho muitos jovens na minha família e eles estão fazendo um ensino médio agora e nenhum deles está contente com isso. E eu não vejo muitas instituições como o Sebrae, o Senac, Senai, que eu estudo no Senac também, gosto muito, estando presente nessas escolas públicas. Por que não acontece isso? Bom, hoje, né, nós temos na rede pública, hoje a gente sabe que a educação pública hoje ela está passando por um momento complicado. Eu sou professora de Sociologia e Ensino Médio. Então, a gente vê que o novo ensino médio ele trouxe uma visão diferente, só que no público é quase impossível de ser implementado. Então, a gente vê que os nossos jovens hoje estão tendo dificuldade, né, que é aquela promessa de que eu poderia escolher o que eu queria fazer, né, para já trilhar o meu caminho para uma futura faculdade, não está acontecendo, até porque as escolas não têm estrutura para isso. Né? Então, os meninos acabam sendo obrigados a fazer o que tem. É o que tem, você não vai escolher, você vai escolher o que tem. Né? E a gente está tentando, aí a Secretaria de Educação, ela tenta sempre tentar parcerias. Nós trouxemos na quinta-feira, inclusive, não sei se vocês estavam aqui na quinta, mas nós trouxemos 5.000 estudantes da Secretaria de Educação aqui para visitar a Campus Party. Foi um momento muito legal para eles, puderam entrar na arena, puderam ver várias coisas. Logicamente que eram muito meninos ao mesmo tempo, não deu para eles participar de muita coisa, porque ficou um formigueiro isso daqui. Né? Mas a gente tenta. Né? O SES, o Senai e a FEComércio, eles são agentes privados, né? Mas eles têm uma ideia social, né? Por exemplo, agora nós temos o SES Lab, que é um laboratório criativo, não sei se vocês já conhecem, mas o SES Lab ele tem tentado levar o maior número de escolas possíveis para conhecer o ambiente, para ter uma ideia de robótica, uma ideia, né, de várias atividades criativas que eles fazem lá dentro, eles têm aula de processo criativo e tudo mais. E, assim, nós temos uma demanda muito grande, né, de escolas, de agentes públicos, né, aqui dentro do Distrito Federal, então a gente precisa principalmente de um olhar maior do governo, né? É onde a gente precisa entrar ali no domínio da educação e dentro de um observatório pressionar o governo para que ele tenha uma verba, um fomento maior, para que a gente consiga fazer eventos que possam ali estar fomentando, ajudando esses alunos, ajudando os estudantes a terem uma visão diferente, a terem acesso a mais coisas que eles não têm acesso. Né? A gente tenta fazer o máximo que pode, mas a gente precisa lutar por isso. Né? Eu, como professora, vocês como comunidade, como pais, como irmãos, tios, e por aí vai. A gente precisa lutar por isso. Né?
A gente sabe que o que faz acontecer são os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais partem de quem? Da sociedade. Então, nós, como sociedade, precisamos pressionar o governo em relação a isso, para que isso possa acontecer, para que as nossas crianças, nossos estudantes, possam ter uma escola melhor, possam ter experiências mais agradáveis, possam ter experiências empreendedoras, inclusive, né? Partindo da criatividade. Para mim, meu orientador da pesquisa, ele tem um projeto que é o projeto de processo criativo nas escolas, que eu acho interessantíssimo, né? De você despertar a criatividade nos alunos. Se ele conseguisse, já seria um bom avanço, né? Para que isso acontecesse, para que os alunos tivessem uma experiência diferente, pudessem ver algo novo, pudessem ter um pouco mais de autonomia, né? De si, de poder falar que eu posso criar, eu posso fazer grandes coisas. Mais alguém? Boa tarde. Eu gostaria de saber uma resposta que você já tinha começado a falar aí sobre a questão do site, que para a gente entrar em contato, mas eu queria saber se até lá já tem, assim, como que a gente vai saber a data prevista para esse site, por onde que a gente vai entrar para saber mais informações, e se já tem algum outro que a gente pode já começar a pesquisar, aprofundar mais sobre o tema, que foi muito interessante. Obrigada pela sua participação. A nossa pesquisa, por ela ser uma pesquisa fomentada, a gente precisa do aval dos nossos parceiros, né? Então, como eu falei, dia 18 agora, daqui a uma semana, nós vamos apresentar os nossos resultados. Logicamente, o que eu trouxe para vocês aqui é o início da pesquisa, essa pesquisa é enorme. Se eu fosse falar para vocês cada etapa, cada coisa que nós já descobrimos nessa pesquisa aqui, eu ia ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, é muita coisa. Nós vamos apresentar publicamente essa pesquisa no dia 18 para os nossos parceiros, que é a CETU, a FEComércio, né, e a FAPDEF, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, o BRB também nos apoia e vários outros. E tendo o aval deles, nós já estamos com tudo pronto. A landing está pronta, nós já temos e-book já pronto, nós já temos o site pronto. Tendo o aval deles, né, do secretário de Turismo, do secretário de Economia Criativa e de Cultura também, nós já podemos botar no ar em circulação. A ideia é que a gente use da publicidade, né, para poder fazer anúncios para que esse conteúdo, essa página, possa ter o maior número de pessoas possíveis, né, acessando esse conteúdo. Mas assim que a gente tiver esse aval, já vai estar tudo encaminhado, e nas redes sociais aí, provavelmente você vai ver alguma publicação, assim como você viu da Campus Party, assim como você viu de outra aí, circulando em anúncios nas redes sociais, para você estar consumindo o nosso conteúdo, tá ok? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem meu contato, quiserem participar da pesquisa, ver como que está funcionando, vocês podem falar comigo no final, também não tem problema nenhum em relação a isso, tudo bem? Mais alguém gostaria de participar? Agradeço a participação de todos, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Uma salva de palmas.